quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e ele se encontra lá em Mateus 23, de 1 ao 7. Mateus 23, de 1 ao 7. E a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus factérios, alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Obrigado, irmão. Das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já está falando conosco, o Senhor já está ministrando, Senhor, em nossos corações, e queremos que o Senhor continue a nos ensinar nesta noite aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós possamos andar segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus e todo o povo, diga, podeis assentar em nome de Jesus. Eu tenho um tema não muito alegre. Não é esse não. Eu tenho um tema aqui para mim poder discutir um pouquinho com vocês a respeito da palavra. Não é esse slide, tá, querida? Não é nem esse arquivo. E falando um pouquinho aqui a respeito do que Mateus tem colocado, né, no livro de Mateus, aquilo que tem sido feito a respeito dos fariseus, a respeito das pessoas que procuram, na realidade, demonstrar algo que não vem do Senhor. Aqui em Mateus 23, nós estamos falando de algumas pessoas que querem demonstrar algo, ou que querem cobrar algo, mas que não fazem. É aquela pessoa que quer, na realidade, fazer com que todos possam enxergar aquilo que talvez é por fora, mas não consegue demonstrar para as pessoas aquilo que realmente é, aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente faz. E nessa passagem, Jesus ele está chamando a atenção dos escribas e dos fariseus. O tema da palestra é isso, sinceros e não hipócritas. Nós precisamos ser sinceros e não hipócritas. E aqui Jesus está chamando então a atenção dos escribas e dos fariseus. Os escribas eram profissionais especializados, pessoas na leitura, na escrita, em várias outras coisas, e que eles mantinham ali, né, uma fundamentação, um registro histórico, religioso, e tinham um alto status perante a sociedade. Eles faziam muitas coisas, no Egito, na Mesopotâmia, eles eram encarregados de poder escrever aquilo que acontecia. Já os fariseus, eles eram pessoas influentes no grupo religioso, eram pessoas que conheciam da lei mosaica, da Torá, eram pessoas que tinham o dom de poder falar, de poder, né, talvez pregar e falar da palavra do Senhor, ou melhor, da lei
que eles tanto conheciam. Então, eles buscavam aplicar esses mandamentos na vida cotidiana de cada um. E é nesse contexto que nós vemos, né, pessoas inteligentes, estudadas, pessoas capacitadas, letradas e que detinham certo privilégio perante a sociedade, além de conseguirem aplicar a lei de Moisés segundo aquilo que eles entendiam. Tanto é que é por isso que eles cobravam bastante aqueles que iam se convertendo, aqueles que conheciam ao Senhor, que passavam a ter uma intimidade, eles estavam ali falando algo contra o cristianismo, contra aquilo que Jesus pregava, contra aquilo que os apóstolos estavam pregando, porque eles entendiam algo de forma diferente. Mas o problema não era somente eles entenderem de forma diferente. O problema é que eles cobravam, porém não faziam. Eles colocavam fardos pesados nas costas dos outros e eles mesmos não carregavam nada, eles mesmos não moviam nenhum dedão. Então isso é o pior de tudo. É aquela situação em que eu falo para vocês assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Enquanto cristãos, nós temos que ter na nossa mente que nós precisamos ser exemplo em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser exemplos em tudo aquilo que nós falamos. É para isso que nós precisamos compreender e entender a palavra do Senhor a cada dia, para que nós venhamos a ser sinceros mediante as pessoas, mediante a palavra, mediante Deus, e não sermos aquelas pessoas que somente na frente de A, B ou C, parece que é uma pessoa correta, parece que é uma pessoa justa, parece que é uma pessoa sincera, honesta. É na hora que ninguém está vendo, é que nós precisamos ser realmente honestos, sinceros e agradáveis a Deus. É exatamente nesse momento. É na hora que ninguém está vendo. É na hora que eu saio daqui por aquela porta, é na hora que eu não estou à frente do meu pastor, é na hora que eu não estou na frente dos meus irmãos, é nessa hora que eu preciso demonstrar quem eu sou. Como é que você tem sido visto aí fora? Como é que você tem sido visto perante a sociedade, perante o seu trabalho, perante a sua casa, perante a sua família? Como é que as pessoas têm olhado para você? O que elas têm falado de você? É isso que nós precisamos entender. Existem pessoas que eles gostam disso, né? de se apresentar, de mostrar. Não pode ver um púlpito que gosta de se aparecer. Eu falo sempre que eu gosto muito mais de estar atrás das cortinas do que, aparentemente, me apresentando para as pessoas. Não que seja errado, mas nós precisamos fazer com que isso possa ser algo normal nas nossas vidas. Não para que nós possamos nos aparecer, porque a palavra diz que nós devemos nos humilhar cada vez mais para que Cristo venha e Ele sobressaia sobre nós, sobre as nossas vidas. Então nós devemos ser sinceros. Jesus, Ele ensina para que nós não sejamos, ou nós não procuremos nos exaltar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós sabemos. Nós precisamos nos humilhar e ser humildes cada vez mais. Nós precisamos contagiar as pessoas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que, independente daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, eu continuo sendo a mesma pessoa. Sempre. Da mesma forma que vocês olham e me cumprimentam aqui, pode passar os slides. Da mesma forma que vocês olham e vocês me cumprimentam aqui, é da mesma forma que vocês vão me ver lá fora. Pode passar mais um. É da mesma forma. Nós precisamos entender que nós não temos que aprender. Olha o que Jesus disse sobre os escribas e fariseus. É para que a gente possa realmente olhar aquilo que eles estavam falando, prestar atenção naquilo que eles estavam falando, mas que nós não possamos fazer da mesma forma que eles estavam fazendo.
ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos alcançar algo diferente em nossas vidas. Então, isso é para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas possam entender que tudo vem do Senhor e nada é nosso. Nada. Por mais que você viva uma boa vida, por mais que você tenha umas condições boas ou não, que você esteja passando por alguma situação ruim, nada é nosso. Ou ele é porque Deus está te dando como bênção, ou ele é porque Deus está permitindo que você passe por tudo isso. É por isso que nós precisamos dar a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós precisamos entender que por tudo aquilo que nós passamos, por tudo aquilo que nós temos, né, poder, dons, ministérios, bens, família, tudo provém do Senhor. Nós devemos dar a honra, a glória ao único Deus que tudo pode em nossas vidas. Aonde Deus está na sua vida? Qual é o lugar que Deus tem ocupado em sua vida, na sua atividade, no seu trabalho, na sua família? Aonde você tem colocado o Senhor? Temos que ser sinceros. Precisamos ser sinceros. Precisamos ser verdadeiros para com os outros. Por quê? Porque Deus ele já conhece o nosso coração. Deus ele conhece e sabe tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos. E o fato de não sermos consumidos é pela graça e infinita misericórdia dele, que se renova todos os dias sobre a nossa vida. Porque senão não estávamos aqui, nenhum de nós. Não somos merecedores disso. É por isso que todos os dias nós temos que batalhar, brigar, lutar contra a nossa carne, contra o nosso desejo, contra o nosso pecado. E quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você se alimenta daquilo que Deus ele proporciona para nós, mais você vai se afastar dessas coisas que te levam para um mau caminho. Mais. Nós precisamos ser integrais na obra do Senhor. Mesmo que você não exerça nenhum cargo, mesmo que você não exerça nenhum ministério. Você precisa estar conectado com o Senhor 24 horas por dia. Conectados, clamando a Ele, pedindo a Ele, louvando a Ele e agradecendo a Ele por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você tem e por tudo aquilo que você passa. É louvar ao Senhor. Nós precisamos aprender a sermos servos do Senhor. Sermos servos do Senhor. Ser servos do Senhor significa que nós precisamos submeter-nos inteiramente à vontade dEle. Inteiramente à vontade de Deus, vivendo com humildade, obediência e servindo ao próximo, imitando Jesus. Jesus, ele disse, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Esse coração de poder servir aos outros, o pastor acabou de falar uma coisa que é real. Quanto mais você tem a bondade no seu coração, quanto mais você procura ajudar as pessoas, mais Deus te dá. Uma das coisas que eu coloco sempre para que aquilo que você deseja, que eu creio que aqui ninguém quer mal para você mesmo, amém? Você quer bênçãos, você quer coisa boa, você quer prosperar, amém? É isso que você tem que desejar para o seu próximo. Quanto mais você deseja para o seu próximo, aquilo que você quer, coisa boa, bênçãos do Senhor, e você intercede por ele para que ele venha conquistar isso, mais Deus te abençoa. Mais Deus ele vai colocando no teu celeiro. Lá em Colossenses 3, 23, 24, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor.
Tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Quantos adoraram o Senhor hoje aqui? Alguém te forçou a fazer alguma coisa? Não, é porque eu quero. É essa vontade, é esse desejo de poder adorar o Senhor todos os dias, é que você precisa levar para fora daqui, levar para a sua casa. É você olhar o necessitado, é você olhar alguém que precisa de uma oração, e você vai estar ali pronto para poder fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Faça de todo o seu coração, não para o Senhor, e não como se fosse para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Servir a Deus, servir ao próximo, como se nós estivéssemos fazendo tudo para Deus. É por isso que nós precisamos ser pessoas que têm um coração sincero e honesto diante do Senhor. Aquilo que está dentro de nós é aquilo que vai prevalecer na nossa vida. Aquilo que você orar e interceder por alguém, ore sempre palavras e profetizando coisas boas na vida de outras pessoas. Você pode estar passando por dificuldade, necessidade, mas você tem a obrigação de orar e de interceder pelas pessoas, querendo sempre o melhor para ela. Sempre o melhor. É por isso que nós precisamos fazer isso. Servir sendo submissos a Jesus, com fidelidade, com humildade e com renúncia. Ah, como é bom, né? A gente renunciar. Renunciar àquilo que nós queremos. Renunciar àquilo que nós gostamos. Renunciar àquilo que a gente programa para fazer durante certo tempo. Quem sabe, um final de semana. Ah, esse final de semana eu vou lá para a chácara, eu vou para o rio, eu vou pescar, eu vou fazer alguma coisa. Não, mas tem culto. Não, depois eu adoro ao Senhor. Troca. Faz com que as nossas necessidades às vezes sejam mais importantes do que aquilo que nós devemos fazer para o Senhor. E saiba que quando você faz isso, nada vai te faltar. Adorar a Deus, agradar a Deus sempre, nada vai te faltar. Ele vai dar a possibilidade e as condições para que você possa mudar a sua vida. Para que você possa ter, então, essa oportunidade de poder fazer as coisas. Eu sou cuiabano, irmãos. Cuiabano. Nascido e crescido e criado. Pensa numa pessoa que... Tem até aqui, ali atrás, tem meu primo e minha tia, que me conhece desde que nasceu. Pensa numa pessoa de uma família pobre. E que minha mãe falava assim que a gente não ia ter nada. Nunca imaginei sair daqui para conhecer qualquer tipo de cidade fora. Nem Poconé. Nada contra Poconé. Mas não tinha perspectiva. Sabe, aquela coisa que você fica limitado àquilo que as pessoas falam de você. Aquilo que as pessoas falam porque você hoje está numa determinada situação. E você tem que lembrar que você é filho de Deus. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tudo pode. Por isso não aceite, né, aquela coisa que falam para você. Se você é filho de Deus, você vai pedir, você vai clamar, você vai chegar próximo ao Pai. E de uma pessoa que não tinha nada, hoje eu já estou fazendo algumas viagens interessantes na minha vida. Interessante. Para quem mal sabia falar um português, tive a oportunidade de pregar numa igreja em Miami. Que maravilha. É Deus. Não é nada de mim.
De mim mesmo não sai nada, nada de bom. Por quê? Porque bom é só Deus. A gente vive pela misericórdia do Senhor, clamando todos os dias, para que Ele possa mudar realmente a nossa vida. É isso que nós precisamos. A maior riqueza que nós podemos ter é servir a Deus. É servir a Deus e ao próximo com aquilo que nós temos capacidade, com aquilo que nós temos condições de fazer, porque Jesus é o maior exemplo de tudo isso. E nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos olhar para o exemplo de Cristo. E aquilo que Ele faz, por mais que seja impossível, talvez nós conseguirmos fazer pelo menos 10% daquilo que Ele fez, mas nós precisamos continuar tentando todos os dias, sendo perseverantes diante do Senhor. Porque as portas vão se abrir. E a tua missão, ela vai começar. E você vai pregar o Evangelho, você vai mudar de vida, você vai ser um exemplo de vida aonde você estiver. Aleluia! Então o mundo e a sociedade querem fazer com que você pense que é alguma coisa, ou que você não é nada. Existem aqueles que tentam te levar acima daquilo que você é, e existem aqueles que tentam te rebaixar abaixo daquilo de onde você está. Não ligue para as pessoas. Tentam te colocar acima daquilo que você é, ou tentam te colocar abaixo daquilo que você merece. E Lucas 12, 35, 38, ele diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor o encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Servir ao Senhor é estar constantemente pronto para fazer algo. É estar constantemente esperando para que Jesus possa vir e nos abençoar, e nos pegar, e nos levar para poder estar com Ele. Servir ao próximo deve ser a nossa maior vocação, porque quando nós estamos servindo ao Senhor, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. Servir ao Senhor, e Ele vai cuidar de nós. Nós devemos servir por amor a Deus, e nem sempre porque a pessoa merece. Nós não podemos ficar julgando as pessoas, olhando para fulano, beltrano, cicrano, não, aquele cidadão lá não tem mais jeito. Eu já cansei de ajudá-lo. Aquela pessoa não merece. O pior é quando nos maltrata. O pior é quando fala mal. Ontem estava aqui a pastora Fabiana com o pastor Vander. Seminário maravilhoso. E um dos testemunhos que ela falou assim, que ela ajudou muito uma pessoa. Eles ajudaram em oração, libertação, cura. A pessoa ficou bem. E aí depois que a pessoa ficou bem, por algum motivo, saiu da igreja e ainda saiu falando mal deles e da igreja. E ela ficou com muita ira, muita raiva no coração, que ela não queria nem perdoar esse irmão. E ela contou que passado alguns tempo, não sei se meses, um período, essa pessoa começou a ficar com os mesmos problemas que ela tinha. Mesmo problema. E aí, onde que ela foi? Procurar quem? Aqueles mesmos pastores que estavam ali cuidando. E a pastora, com muita raiva, muita ira, falou: não, eu não vou cuidar mais desse camarada. Eu não vou mais orar por ele.
E ali o pastor intercedendo, falando, até o momento que ela pegou e foi juntamente com o pastor. E o que ela imaginou que iria ajudar aquela pessoa novamente, é ela que foi tratada e curada. É ela que teve o perdão liberado. É ela que não ficou amarrada. Porque Deus falou para ela, falou assim, olha aí, agora você libera o perdão. É servir, sem olhar para a pessoa, sem olhar para aquilo que as pessoas fazem ou falam. Servir ao Senhor, por quê? Porque a obra é dele. E se a obra é dele, nós temos somente que obedecer. O grande mandamento do Senhor, ele foi deixado por Jesus quando os fariseus estavam questionando ele. Ficou meio... não, aqui dá para ver. E um grande mandamento, Mateus 22, 36 ao 40, quando os fariseus estavam questionando a Jesus, ele disse assim, perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. É colocar Deus acima de tudo, acima da sua perspectiva, acima da sua necessidade, acima do seu desejo, da sua vontade. Coloque Deus acima de tudo. O dia que você entender que você é um mordomo do Senhor aqui na terra, você vai comer o melhor dessa terra. É recíproco. É quando você serve ao Senhor, Ele te dá tudo aquilo que você precisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí tem o segundo maior mandamento. É semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo baseado em você amar a Deus e amar ao seu próximo, como a ti mesmo. E uma vez que você cumpre com esses dois requisitos, você vai andar melhor. Então, quando nós não fazemos isso, quando nós não cumprimos com esses mandamentos, nós estamos dizendo a Deus e a Jesus que nós amamos mais as coisas do mundo, nós amamos mais as coisas que nós temos do que o seu próprio mandamento. Nós estamos sendo rebeldes, nós estamos sendo hipócritas, mentirosos, e não somos sinceros diante do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Agostinho, ele dizia uma frase, pecado é amar o que é menor que Deus, como se fosse maior que Deus. Para quem não conhece Agostinho, é uma das pessoas que os teólogos costumam estudar bastante, porque ele era um estudioso. Ele fala sobre reflexões como o pecado, a graça, como a cidade espiritual e a cidade carnal. Ele comenta algumas coisas sobre a trindade e a natureza divina. Inclusive, para a gente fazer a prova da Ormibã, nós temos que aprender um pouquinho sobre ele. E o debate que ele colocou sobre o livre-arbítrio. Porque Deus ele não te obriga você a fazer nada. Ele não te obriga. Ele simplesmente te dá a possibilidade de você querer adorar a Ele. A possibilidade de você querer invocar a Ele. A possibilidade de você falar assim, Senhor, vem comigo. Senhor, me guarda. Senhor, anda comigo. Jesus, ele passou por um período aqui, ele demonstrou que ele, enquanto homem, ele não pecou. E ele falou assim, olha, eu vou, mas no momento que eu vou deixar aqui com vocês o meu Espírito. É o meu Espírito Consolador. É o Espírito Santo que precisa estar dentro de nós. É o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos convence.
É Ele quem tem que dirigir a nossa vida e tudo que nós fazemos. É isso que nós precisamos entender. Nós devemos ser servos do Senhor para cumprir com esses mandamentos. Ser servos, ser sinceros. Aqui em qualquer lugar. Outra coisa que nós precisamos é deixar de ser arrogantes e prepotentes. Nós precisamos superar isso em nossas vidas. Porque para a gente ser sincero, nós precisamos deixar isso de lado. Esses escribas e fariseus, eles conheciam a lei e tinham um intelecto maior que a maioria daquele povo que estava lá. A maioria daquela sociedade. Porém, eles falavam, mas eles não cumpriam. Fazer de tudo sem sofrer. Deixa que o povo pague. Deixe que as pessoas paguem. Só que existe uma coisa, meus amados, que nós precisamos entender. Deus, Ele te dá as possibilidades de você plantar tudo. E Ele te dá a semente para você plantar. Ele te dá a semente da sabedoria. Ele te dá a semente da prosperidade. Ele te dá a semente da bondade. Ele te dá a semente da mansidão, do domínio próprio. Mas Ele não te obriga a plantar. Ele não te obriga a plantar. Mas saiba de uma coisa, que tudo que você tiver à mão, tudo aquilo que for para você poder plantar, aquilo que você decidir plantar, uma vez que não é obrigatório, é opcional, e aquilo que você plantar, você tenha certeza de uma coisa, isso você vai colher. O plantar é opcional, mas o que você plantou não é. A colheita, ela vai ser obrigatória. Então, tudo que nós fizermos e praticarmos aqui na terra, nós teremos consequências. Então, o que você tem plantado? O que você quer colher? A arrogância nada mais é do que uma demonstração aberta do senso da alta importância. Sabe a pessoa que tudo pensa que é por causa dela? Arrogância, prepotência, orgulho. Ontem a pastora também falou sobre a questão do orgulho. O diabo, ele tem algo que trabalha na nossa vida. Existem pessoas que a gente não pode falar nada. Existem pessoas que acreditam que o mundo gira em torno delas. E tudo que acontece ou é por causa dela ou é para ela. Tem gente que tem tanta importância que vê o irmão conversando lá no final e acha que está falando dela. Tem gente em qualquer lugar, na onde você for, pensa que tudo acontece por causa dela. Existem pessoas que não aceitam ajuda, orgulhosas. E você vai oferecer ajuda, fulano, você está precisando de tal coisa? Não, não estou precisando de nada não. Está tudo bem. Às vezes não tem nem o arroz para comer em casa. E são orgulhosos no sentido de não saber pedir, não saber aproveitar, não saber conviver. A Bíblia fala que nós somos o corpo da igreja e que cada um de nós tem uma função. Cada um de nós fazemos parte do mesmo corpo. E a igreja como um só, ela tem que se ajudar, ela precisa se ajudar. Por isso existem os pastores, os líderes, por isso existem as equipes, e tudo aquilo que você precisar, uma vez que nós estamos trabalhando no discipulado, no cuidado de um a um, você precisa ter essa liberdade, muitas vezes, de chegar para um líder, para um conhecido, seja lá quem for, e você abrir o coração para que essa pessoa possa interceder por você. Talvez ela não vá ter capacidade financeira para poder te ajudar, se for um problema financeiro.
Mas nem sempre nós falamos a respeito de dinheiro. Nem sempre nós falamos a respeito de consequências de trabalho. Qualquer coisa. Você tem alguém que você confia? Você tem alguém que você pode se abrir? Você tem alguém que você pode convidar para estar na sua casa? Irmão, hoje eu acordei, não estou muito bem. Me baixou um baixo astral aqui, alguma coisa está errada. Uma opressão, porque o crente, ele vive. O diabo tenta oprimir a todos nós, todos os dias. E nós precisamos saber como é que nós podemos agir mediante isso. E ontem nós tivemos um seminário, mas poucas pessoas aproveitam essa oportunidade de poder estar aqui aprendendo. E quando pega uma pessoa endemoniada, em vez de orar, sai correndo. Quando enfrenta algum tipo de problema, acha que todos os problemas é resolvido de forma pessoal, de forma material, de forma carnal. E a nossa maior luta, a nossa maior guerra, ela é no campo espiritual. E se nós estivermos bem espiritualmente, nós poderemos guerrear qualquer coisa. Porque primeiro vai a nossa fé, primeiro vai a forma como nós lidamos com as coisas. Primeiro nós precisamos colocar Deus para que Ele venha a batalhar, a brigar, a estar na nossa luta, na nossa batalha. A Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Então por que nós precisamos brigar sozinhos? Por que nós precisamos não pedir ajuda? Por que nós precisamos melhorar a nossa vida, não ser tão arrogantes, prepotentes e orgulhosos? A Bíblia fala que nós precisamos ser humildes, humildes de coração. Mudança. Nós precisamos mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar. A maldade, ela está dentro de nós. É como eu disse, gente, de bom de mim não sai muita coisa. E aquilo que sai de bom é porque Deus, Ele tem uma misericórdia, uma bondade muito grande com a minha vida. E Ele vive me corrigindo a todo tempo. Para que a gente não saia da linha, para que a gente não faça algo que envergonhe o Evangelho e a Cristo. Às vezes não é por nós, não. Às vezes é porque nós precisamos olhar para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Porque é através dele que nós vamos viver uma vida melhor. É através dele que nós vamos conseguir a cura, o milagre. Agora, se você não acreditar, se você duvidar de algo que Deus possa fazer, você vai ficar igual aquele povo no deserto, caminhando e andando até que você faleça naquele local. Porque é isso que aconteceu com aquelas pessoas. Rodaram tanto e não conseguiram entrar na onde Deus tinha prometido. Numa cidade que emanava leite e mel. Numa cidade onde plantando tudo dá. Tinha uma promessa. Mas as pessoas às vezes procuram olhar mais para os problemas que elas têm, que elas enfrentam, do que olhar para Deus e para a promessa que Ele fez para você. E saiba que Deus tem algo bom para a sua vida. Existem pessoas que têm a auto-rejeição das coisas boas. Elas acreditam que elas não merecem ter uma vida melhor. Elas andam com aquele auto-merecimento lá embaixo. E eu te convido para poder mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu pensamento. Comece a falar coisas boas, comece a profetizar algo bom.
A fé é aquilo que nós não temos, é aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós não enxergamos. Mas é pelos olhos da fé que nós temos que profetizar algo bom na nossa vida. O que você deseja? O que você quer de bom? O que você está esperando? Talvez um emprego melhor, talvez um salário melhor, talvez uma compra de um bem, de uma casa, de um carro, uma viagem, férias. O que você está querendo? Não adianta pedir para mim, que no máximo eu vou fazer, interceder por você. Mas peça para Deus, porque Ele pode todas as coisas. É Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Não olhe para você, não olhe para a sua pequenez, não olhe para aquilo que você tem hoje. Deus, Ele pode ampliar muito mais do dia para a noite, imediatamente, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você quer. Ele pode te entregar de bandeja, mesmo sem ter possibilidade. É só acreditar. Nós temos que parar de murmurar, de reclamar das coisas. Porque quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós murmuramos, mais nós ficamos na onde nós estamos. Não podemos murmurar. Temos que sempre agradecer a Deus. Mude a forma de você pensar. Olhe somente para Deus e peça a Ele aquilo que você precise. Busque cada vez mais a presença dEle, a intimidade com Ele. Procure saber mais e mais de Deus. Por mais que nós temos as nossas atividades, por mais que nós tenhamos a nossa vida, o nosso cotidiano de trabalho, do nosso dia a dia, nós precisamos dedicar o nosso tempo a conhecer ao Senhor Jesus, a prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. E não basta, você pode ler a Bíblia várias vezes. Tem gente que já leu mais de 30 vezes. Não importa. A palavra ela é viva e eficaz. Isso significa que a cada momento que você abrir, a cada dia que você ler, ela vai te falar de forma diferente. Ela vai te conduzir a um caminho diferente. Então busque isso. Jesus ele deu um aviso àqueles escribas e fariseus, que é o complemento daquilo que Mateus fala. Ele começa a falar assim: ai de vós. E Deus ele quer falar a mesma coisa para você. Ai de vós, se vocês não mudarem a sua vida. Ai de vós, se vocês não mudarem os seus pensamentos, as suas ações. Ai de vós. Jesus ele dá tudo para todos, mas ele alerta para que nós possamos mudar de vida, de pensamento, de ações, de atitudes. Ai de vós, escribas. Ai de vós. Mas sabe o que é mais importante de tudo isso? É que se você ler o capítulo 23 de Mateus, ele fala todas as coisas para que a gente possa seguir, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa aprender, para que nós não possamos ser igual àqueles fariseus, para que nós venhamos a ser sinceros e não hipócritas. E ele dá um aviso para que a gente possa mudar a nossa vida. Ai de vós. Mas ele termina dizendo que bendito o que vem em nome do Senhor. Leia Mateus 23. Bendito o que vem em nome do Senhor. Não importa aquilo que você passa, não importa aquilo que você tem, o importante é que você precisa olhar para o alvo, você precisa olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Você precisa dedicar o seu tempo a Ele, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você precisa ser servo do Senhor, adorando a Ele e ajudando ao seu próximo.
porque tudo vem do Senhor. E nós seremos benditos, porque bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós devemos ser humildes e confessar Jesus como nosso Pai, como nosso único Senhor e Salvador. Nós devemos ser únicos. A fé, ela precisa mover tudo aquilo que nós fazemos. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Seja humilde. Humilde o suficiente para pedir a direção de Deus. A humildade procede à honra. O orgulho e a arrogância antecedem a queda. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Humildes não significa que nós somos tolos. Humildes não significa que as pessoas vão fazer o que querem com vocês. Às vezes precisaremos responder um pouco mais duro, com um pouco mais de ênfase. Nós não podemos fazer tudo aquilo que as pessoas querem, principalmente se não estiver de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor. Seja íntegro diante do Senhor, seja sincero diante dele, diante das pessoas. Faça com que Deus possa olhar para você e falar assim: este é o meu servo. E Ele vai te dar muito mais daquilo que você possa imaginar. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Jesus governar o seu dia, as suas ações. Nós devemos confessar isso constantemente, diariamente. Confessar que Jesus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor. E a palavra diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Confessar. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Deus tem algo maravilhoso para você, para a sua casa e para a sua vida. E nós precisamos ter essa sinceridade diante do Senhor. Só Jesus pode dar tudo quanto você precisa. E Ele vai te dar muito mais. Amém?